Olá pessoal, todos bem? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui retomar o nosso estudo do Direito Empresarial 3, Recuperação Judicial. Na nossa última aula, nosso último vídeo, nós iniciamos o estudo da recuperação judicial. Foram 2 vídeos de aproximadamente 40 minutos, os dois, né? E nós pudemos entender o que é a recuperação judicial, qual é a sua finalidade, o seu objetivo, vimos basicamente a sua estrutura, vimos a legitimidade para quem pode, quem vai requerer, vimos os meios de recuperação e vimos os requisitos necessários, quais são os parâmetros legais que a lei impõe para que um devedor, em situação de crise econômica e financeira, possa buscar a recuperação judicial. Muito bem. Dando seguimento ao nosso estudo, como nós dissemos no nosso último vídeo, é importante agora analisarmos a questão do procedimento ou do processamento do pedido de recuperação judicial. Nós vimos no artigo 48 quais são os requisitos mínimos para que o pedido possa ser trazido ao judiciário por parte do devedor. Já vimos também que esse procedimento se passará integralmente no Poder Judiciário com a intervenção do Poder Judiciário e o acompanhamento de um administrador judicial. Já vimos, inclusive, quem é esse administrador, como funciona a sua remuneração e as suas atividades diante da recuperação judicial. Muito bem. Então, nós, a partir de agora, veremos como funciona o pedido de recuperação e o seu processamento. Nós já vimos que a recuperação judicial vai estabelecer um certo rito, um certo caminho a ser percorrido. O plano de recuperação, que nós já falamos bastante nos nossos últimos vídeos, não é apresentado de imediato pelo devedor. Embora o pedido inicial seja um pedido, entre aspas, simples, se considerarmos a não inclusão do plano de recuperação, ele tem, obviamente, pormenores, exigências, requisitos legais que precisam ser alcançados. Inclusive, já disponibilizei a vocês uma decisão que mandou emendar o pedido inicial de recuperação porque não cumpria os requisitos do artigo 51, que nós vamos estudar agora nesse vídeo. Então vamos lá. O processamento da recuperação judicial se inicia com o pedido do devedor em juízo para que se inicie a recuperação judicial. Mas não basta um pedido simples. Obviamente, não é o pedido com o plano de recuperação. Esse plano de recuperação será apresentado em um outro momento futuro, mas não imediatamente com o pedido. A petição inicial de recuperação judicial inicia o processamento. Depois dessa petição inicial, haverá a análise pelo Poder Judiciário. Então, petição inicial, segundo passo, recebimento ou análise da petição inicial por parte do Poder Judiciário. Atenção, essa análise vai se debruçar sobre os requisitos do artigo 51, 48, né, que legitimam o devedor a pedir a recuperação, e artigo 51 da 11.101 de 2005. Basicamente é o que nós vamos estudar hoje. Então, a petição inicial vai trazer a estrutura do artigo 319 do CPC, com endereçamento, qualificação do devedor, aquela estrutura que nós já conhecemos. Mas, obviamente, o seu conteúdo, além dessa estrutura básica de petição inicial que nós já conhecemos, do 319, temos alguns requisitos importantíssimos. Por quê? Porque é uma situação sui generis, peculiar. O que o devedor buscará junto ao judiciário é, entre aspas, um apelo, um pedido para salvaguardar sua atividade empresarial. É a busca por se reestruturar financeira, economicamente e poder continuar suas atividades. Então, esse pedido é um pedido peculiar. E o artigo 51 da Lei 11.101 estabelece exatamente como deve ser a petição inicial. Então, essa petição inicial será apresentada pelo devedor ou por qualquer um dos legitimados que nós já vimos e conterá essencialmente os requisitos do artigo 51. O artigo 51 diz mais ou menos assim: a petição inicial da recuperação judicial conterá ou deverá conter. Primeiro, a exposição dos fatos.
o que houve, qual é a circunstância de crise, quais são os débitos, a situação patrimonial, quais são as razões da crise, por que o devedor se encontra naquela circunstância. Basicamente um relato fático do porquê aquela circunstância se dá, por que o devedor chegou naquele momento de crise e, obviamente, qual é a sua situação real. Lembrando que neste momento há uma descrição fática. É óbvio que esse artigo 51 também vai exigir do devedor uma exposição, um apontamento das suas atividades, dos seus desenvolvimentos contábeis, vamos dizer assim, dos últimos 3 exercícios. A gente chama de demonstrações contábeis. Ele vai ter que fazer balanço patrimonial, balanço contábil, demonstração de ativos, dos últimos 3 exercícios. Isso para mostrar para o Poder Judiciário, para o magistrado, o percurso de crise e daquele ponto de inflexão que nós verificamos lá na aula presencial, naquele gráfico que nós fizemos do ponto de inflexão. Basicamente, essa demonstração contábil dos últimos 3 exercícios vai poder mostrar para o judiciário em que momento dessa crise ele está e, por isso, começar a demonstrar a viabilidade da sua recuperação. Depois de dizer qual é a sua situação patrimonial, por que ele está ali, depois de dizer dos seus balanços, demonstrar os seus últimos 3 exercícios fiscais, ele vai ter que trazer a relação nominal dos seus credores. Quem são os seus credores? Quais as naturezas dos créditos? Esses credores podem ser de obrigação de dar ou de fazer, mas tem que estar lá discriminado. Que tipo de obrigação é? Qual é o valor dessa obrigação? Se há parcela vencida, se há parcelas vincendas, ele vai ter que trazer então essa qualificação. O artigo 51 chama de relação nominal de credores. Ok? O importante, os valores dos créditos deverão estar atualizados. Ele vai ter que demonstrar cada valor de cada credor com valores atualizados. Ok? Muito bem. O artigo 51 também exige a relação de empregados. A gente vai ver umas questões importantes com relação às reclamações trabalhistas, mas um pouquinho mais ali adiante no vídeo, ok? Mas também a relação dos empregados, se há débitos ou passivos trabalhistas, se há pendências judiciais trabalhistas, se há, entre aspas, verbas rescisórias em aberto, uma relação também da esfera trabalhista ou de débitos de origem trabalhista. Também precisa demonstrar a sua certidão de regularidade, ou seja, vai ter que juntar a declaração da Receita Federal de que sua atividade está ativa, regular, cadastrada, devidamente cadastrada e registrada. Vai ter que trazer também a relação dos bens particulares dos sócios, aqueles que os sócios, entre aspas, em caso de desconsideração, poderiam ter afetação, também vão ter que estar lá demonstradas essas relações de patrimônios pessoais. Depois, os extratos das contas bancárias da pessoa jurídica. Isso vai provavelmente ser imposto, provavelmente, para poder demonstrar se houve ou não dilapidação das contas, dos investimentos, porque se eu tenho que demonstrar os últimos 3 exercícios, com os extratos das contas bancárias, será possível avaliar se houve, por exemplo, dilapidação de eventuais reservas, de eventuais capitais, de investimentos. E isso, no futuro, poderá fazer com que fique caracterizado o crime falimentar. Se houver convolução em falência, lá no futuro, essa circunstância poderá, se houver a falência, caracterizar crime falimentar. Mas esse é um assunto um pouco mais adiante. Muito bem. Também vai ser importante apresentar na petição inicial as certidões atualizadas dos cartórios de protesto. Então, títulos vencidos, títulos de crédito, cheques, duplicatas, notas promissórias, títulos vencidos e não pagos levados a protesto. Isso é muito importante também, porque para pedidos futuros de falência, essa relação de títulos protestados pode ser o ingresso para um credor buscar a falência do devedor. Mas
como quem está buscando o judiciário agora é o devedor, cabe a ele apresentar em juízo quantos títulos e quais títulos estão protestados. Obviamente que essa relação dos cartórios vai ter que ser casada, vai ter que ser conjugada com a informação dos credores que o artigo 51 já exigiu. Então ele vai ter que dizer quanto é e qual é o título que representa, qual é o número do título, qual é a data de vencimento do título. Até porque para poder verificar, caso haja necessidade, a promoção de ações anulatórias para tentar descaracterizar determinados créditos, se for o caso. Também a questão da prescrição, enfim, isso pode gerar efeitos no futuro com relação à recuperação judicial. Depois, uma relação das ações judiciais, basicamente uma certidão de objeto e pé de todos os processos movidos contra o devedor ou empresa devedora, para que haja um controle por parte do Poder Judiciário de todas as ações que são movidas contra e também a favor, a gente vai ver um pouco mais adiante, da figura do devedor. Devedor empresário ou empresa devedora. Muito bem. O que é importante? Nessas relações contábeis ou demonstrativos contábeis dos últimos 3 anos, nós já sabemos que essa demonstração se dá de uma maneira oficial. A atividade empresarial, como regra, deve manter pelo menos o livro diário como forma de registro contábil patrimonial. E o juiz, sentindo a necessidade, pode determinar que esses registros sejam depositados pelo devedor em juízo. Isso quer dizer que, uma vez que é apresentada a relação dos movimentos contábeis dos últimos 3 exercícios, o juiz, se entender necessário, poderá, assim que despachar a inicial, recebendo a inicial, ou conforme determinação, solicitação do administrador, poderá determinar o depósito desses documentos contábeis em juízo, ok? Basicamente, são esses documentos necessários, trazidos no artigo 51, que fazem com que uma petição inicial de recuperação seja formalmente adequada. Atenção! A petição inicial inaugura um procedimento que, como regra, não tem volta. Como assim, Fred? Bom, uma vez que o devedor pede a recuperação judicial e ela é, como petição inicial, deferida, não poderá haver, como regra, desistência por parte do devedor. Só existe um caminho para uma desistência depois do recebimento da inicial, caso haja concordância em Assembleia Geral com os credores. Para que haja uma desistência, então, qual é a regra? Não poderá haver desistência se houve o deferimento da petição inicial. Entretanto, há uma exceção. Poderá haver desistência caso os credores concordem com essa desistência. Porque se assim não for, pessoal, se não houver o cumprimento do plano, se não houver apresentação do plano, se houver a rejeição do plano, aquele pedido, nós já falamos sobre isso, aquele pedido inicial, que era um pedido de falência, um pedido de recuperação judicial, vai se converter, vai se convolar em pedido de falência. Ok? Tudo bem? Então, uma vez que ele apresenta a petição inicial, ela será processada, recebida, analisada pelo Poder Judiciário e sendo deferida, como regra, não poderá haver desistência. Será aceita a desistência se os seus credores anuírem. Se não houver essa anuência em Assembleia Geral, não haverá desistência e o não cumprimento, a não aceitação, a não apresentação do plano vão transformar esse procedimento de recuperação judicial em procedimento de falência, ou seja, uma situação muito mais grave para o devedor, ok? Muito bem, então vamos lá. Então, basicamente, a petição inicial precisa apresentar esses requisitos. É óbvio, pessoal, que quando uma empresa vai buscar recuperação judicial, ela não apresenta o plano na petição inicial, mas é indiscutível que
O prazo que ela terá para apresentar o plano, que será de 60 dias a partir do deferimento, do recebimento dessa inicial, é um prazo muito exíguo, é um prazo muito curto para a elaboração de um plano que, conforme o valor da dívida, conforme o número de credores, talvez fique impossível concretizar isso em 60 dias. Então, em muitas das vezes, o devedor, quando faz a petição inicial, já tem mais ou menos desenhado um plano de recuperação. Tanto que, para fazer esse pedido, ele tem que demonstrar qual é a sua situação. Então, se ele já sabe qual é a sua situação, com todos esses documentos, relação de credores, valor atualizado de todos os créditos, balanços contábeis, relações de processos judiciais e ações judiciais movidas contra e movidas também pelo devedor, se ele tem todos esses controles, é porque ele também já começou a pensar e a elaborar um plano de recuperação judicial que será apresentado no futuro. Então, na prática, dificilmente um devedor que quer se recuperar, que vai se utilizar desse procedimento, vai apresentar a petição inicial sem ter iniciado, no mínimo, o plano de recuperação judicial. Na maioria dos casos, quando ele entra com a petição inicial, ele já está com o seu plano de recuperação praticamente desenhado, praticamente fechado. Ele só espera a aceitação do judiciário para poder apresentar esse plano em juízo, porque dificilmente ele vai esperar o deferimento para poder depois, em 60 dias, elaborar um plano e conseguir a sua aprovação, a sua apresentação e aprovação junto aos seus credores. Muito dificilmente. Muitos doutrinadores vão mencionar uma certa simplicidade da petição inicial por conta da ausência do plano. Embora haja essa menção de simplicidade, de fato não é um pedido rebuscado. A petição em si é uma petição até simples. Porque ela segue o 319, o que vai exigir maior atenção é exatamente a apresentação dessas informações que a lei especifica. Tanto que, se vocês forem dar uma olhada, na nossa última aula, eu deixei à disposição de vocês, então quem quiser pode dar uma olhada na aula passada, aqui no AVA, vocês vão verificar que há um despacho, uma publicação de um juiz de primeiro grau que manda emendar a petição inicial. Por quê? Porque ele não apresenta, porque o devedor, por exemplo, não apresentou alguns dos documentos do artigo 51. Então, embora alguém fale em simplicidade, há uma busca um pouco mais delineada, um pouco mais aprofundada sobre o cumprimento desses documentos, dessas informações, dessa estrutura do artigo 51 que nós acabamos de verificar. Então, é importante lembrarmos disso. A petição inicial é o pontapé inicial, é uma petição simples, mas que precisa ser instruída com uma série de documentos essenciais. Sem esses documentos, não haverá recebimento. Pode haver indeferimento da inicial e pode haver o pedido de emenda inicial. Se estiverem todos os documentos preenchidos, a petição inicial será recebida pelo magistrado. Bom, esse procedimento se inicia exatamente aí, com a apresentação da petição inicial, que vai seguir então com os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, mais o artigo 51 da 1101, que fala da estrutura documental da petição inicial da recuperação judicial. Atendidas essas formalidades, esses documentos, nós podemos dizer que será processada a recuperação judicial. E esse processamento, esse caminhar, esse rito, tem início exatamente neste momento, quando o Poder Judiciário, já na sua intervenção, porque o devedor levou até o Poder Judiciário a sua petição inicial com todos aqueles documentos, a partir dessa circunstância, a partir desse momento, o Poder Judiciário recebendo a petição inicial, toma para si as rédeas da recuperação judicial. E o juiz passará então, dentro desse processamento, a tomar uma série de medidas que vai, obviamente, impor ao devedor alguns prazos, algumas determinações e também algumas condições. É o que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. E vimos então nesse vídeo a estrutura da petição inicial para a recuperação judicial.
no nosso próximo vídeo nós falaremos um pouquinho sobre o processamento da recuperação judicial. Basicamente, quais são as etapas e o que acontece no curso da recuperação judicial. Ok? Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.